escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus alunos da Escola Dominical. Estamos a terminar a exposição de Efésios, que temos feito já há algum tempo. Estamos no capítulo 6, antes que a gente começasse, em tempo presencial, a Escola Dominical, nós tínhamos uma abertura. Eu imagino que, se nós continuarmos sendo o culto da manhã, será infrutífero eu fazer essa meditação de manhã, já que o culto será a preparação para a escola dominical, ou o contrário. Vamos ver isso com mais calma, mas se possível, o nosso culto, a demanda continuar para as manhãs, certamente esse momento que temos aqui dominicalmente perderá completamente seu sentido, esvaziará o seu sentido. Mas enquanto isso, estamos aqui, no capítulo 6 de Efésios, quando Paulo fala sobre a armadura do cristão. Aí ele terminando, diz que deveríamos orar. Ele diz, com toda oração e súplica no uso da armadura, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, diz Paulo, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Falamos isso. Agora ele diz, pelo qual o Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Quando a gente imagina um ministério pastoral, particularmente de Paulo, apostolar ou pastoral, a gente imagina que o pastor é ele por ele mesmo, acabou. Não. Por incrível que pareça, assim como ele depende do Espírito Santo para fazer o seu pastorado, por outro lado também, ele depende da comunhão da igreja, do fortalecimento do corpo que o fortalece. Olha, quando eu voltei para aqui, para Jaú, a igreja tinha perdido muitas das minhas características anteriores e ganho algumas características do reverendo Célio, o que é natural, porque existe um conluio, um casamento, um convívio mental, emocional, físico, espiritual do pastor com a igreja e da igreja com o pastor. Por isso que Paulo está dizendo, orem por mim. Ele dependia, em parte, lógico, em última instância, só do Espírito Santo, mas ele dependia também da igreja para interceder por ele. E ele diz, pelo qual, o Evangelho, eu sou embaixador em cadeias. Geralmente um embaixador, quando ele vai para um outro país, ele não vai algemado. Ele vai livre. Ele vai representar o seu país, então ele vai livre. Paulo não. Ele chegou em Roma com a sua embaixada. Sabe quantos auxiliares ele tinha para o seu gabinete? Nenhum. Sabe qual a valise, a maleta dele de informações? As algemas, as cadeias. E Paulo disse, não importa que eu seja um embaixador tão esdrúxulo, mas eu sou embaixador de Cristo. E Paulo estava dizendo, eu represento um país. Eu represento um reino naquela época. O que Paulo estava dizendo? Que ele, quando chegou em Roma, ele representava o reino de Jesus Cristo. Muito mais do que isso. A presença dele como apóstolo estava levando o reino de Jesus para dentro do reino da capital de Roma, não só o reino de toda Roma, mas no miolo, no cérebro, nas vísceras do reino imenso romano, onde Paulo chega em Roma para pregar um outro rei, para pregar um outro imperador. Interessante isso, ele era um embaixador em cadeias, ele representava um país chamado céu. Ele representava um outro reino, não de Roma, o reino dos céus. E ele foi mandado, comissionado por um outro rei, chamado Jesus Cristo. Qual é o papel de um embaixador?
representar o seu país no outro país, nas demandas mais complexas e complicadas naquele país, onde ele está como representante do seu país. Note bem, é muito complicado isso. Ele sendo um opositor e ser recebido como embaixador. E ele tinha que falar das riquezas do seu país, que ele chama de insondáveis riquezas do Evangelho. Bacana, né? Ele era um embaixador em cadeias. Ele tinha que falar do seu país. Mas ele não podia falar do seu país sem falar quem o mandou representar aquele país, que era tido e havido como uma oposição ideológica a Nero, o César, que era Cristo. Ele não só representava um país, mas foi comissionado por um rei. E qualquer palavra parecida com monarca, ou rei, ou um dinasta, qualquer coisa diante de Roma era uma ameaça. Era um perigo. Ele ia naquele país estranho, falar de um país estranho, representando um rei supostamente oposto a Nero, o César. Ele era um embaixador em cadeias. Ele tinha que falar das riquezas do seu país, do poder do seu rei, da autoridade do seu rei, do nome do seu rei e mais, com uma mensagem do rei. A mensagem é o Evangelho de Jesus Cristo, que é capaz de mudar o mundo. Como de fato, durante a história, Roma foi invadida pela mensagem do Evangelho, a tal ponto de César ter que queimar, Nero, César, ter que queimar Roma e colocar culpa nos cristãos. Tal foi o poder dessa mensagem do Evangelho. É o que Paulo diz lá em Romanos mesmo. Não envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder. Poder era uma coisa que Roma conhecia, como hoje a China conhece, os Estados Unidos conhecem. Roma sabia o que era poder. E Paulo disse: eu vim aqui para anunciar o Evangelho, que é o poder capaz de transformar a vida dos seres humanos, não de uma ideologia, não de uma política humana, técnico-científica, mas de mudar o coração do homem. Pelo qual o Evangelho sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para fazer, como me cumpre fazer. Eu tenho a obrigação, um mandato do rei, e eu tenho que ter ousadia, coragem. Eu não posso ter medo dos confrontos que eu vou encontrar aqui nesse outro país onde sou embaixador. Eu não posso ter medo. Por isso, orem por mim. Orem para que eu tenha autoridade, seja relevante no falar, tenha autoridade para falar, poder do Espírito, de tal forma que o rei se manifeste aqui, nesse outro reino, sem fisicamente estar presente, simplesmente por causa da sua mensagem, que é poder. O Evangelho não é palavra vazia, o Evangelho traz o seu bojo, Jesus Cristo, o Rei, que penetra nas camadas mais profundas do ser humano e transforma o coração do homem. Orem por mim, para que eu anuncie o Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, como eu tenho a obrigação. Nós representamos o nosso país aqui em Jaú, ou na região, em São Paulo, no mundo, representamos, somos de fato embaixadores de Cristo. Que Deus nos ajude, gente, a representar, a fazer embaixada aqui na nossa cidade, na nossa região, nosso estado, nosso país e no mundo. Boa aula, Deus abençoe vocês.